Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos à Casa da Caridade Inácio Daniel. É com grande alegria, é com grande satisfação que nós iniciaremos a transmissão de hoje. Hoje o nosso palestrante é o irmão Cláudio Vinícius. Ele nos trará lições valiosas, lições que possam tocar os nossos corações e nos trazer paz, amor, harmonia e, acima de tudo, que essas lições possam nos trazer o fortalecimento, o aprendizado e o discernimento. E para começar a noite de hoje, nós vamos ler um trecho de uma lição trazida pelo Chico Xavier através de Emmanuel. E o título da lição é Impaciência. E diz o seguinte: sempre que te faça possível, pede aos céus te fortaleça com a paciência para não se dificulte o caminho para a frente. A impaciência não te servirá em circunstância alguma. Ao invés disso, a precipitação te criará obstáculos de que não necessitas. Se te aborreces por doença, seja em ti mesmo ou em pessoa querida, semelhante atitude apenas te agravará a situação, aumentando os tropeços em que porventura te encontres. Se pretendes a obtenção do trabalho profissional, a impaciência te fará um candidato indesejável aos olhos daqueles que te prometem auxílio. Se isso te acontece por desacertos na intimidade familiar, nada conseguirás daqueles que mais ama, senão inquietude e dificuldades em derredor de ti. Se almejas melhoria ou promoção no lugar em que estiveres, a impaciência se te erguerá por empecilho à realização dos desejos mais razoáveis e mais justos. Se te revelas nesse tipo de intemperança mental, nessa ou naquela fila de pessoas que aspiram a adquirir qualquer recurso dos mais simples, talvez te transformes em motivação para a delinquência. Em qualquer agitação exterior, mantenha a serenidade necessária para que não destruas a formação do auxílio que já estará na direção do teu próprio endereço. Nas horas atormentadas da vida, age com paciência e tolerância. A paz em ti será a paz nos outros e todos nós, seja aqui ou além, necessitamos de paz a fim de viver fazendo melhor. Sorri, ainda quando as dificuldades nos citis para todos os lados. Essa lição, meu irmão, minha irmã, fala exatamente da nossa paciência. Seja qual for o momento que você atravessa na sua vida, se hoje você chora, se hoje você se encontra enfermo, se hoje você passa por problemas pessoais, familiares, seja qual for o seu problema, a impaciência não resolverá a situação. E como diz a lição, a paciência, pelo contrário, agravará a situação, a circunstância em que você vive. Então, seja qual for o momento da sua vida, entregue esse momento a Deus e peça a Ele que, através das tuas bênçãos, emane para vocês a paciência necessária para seguir a sua jornada. Porque, apesar de vivermos em um mundo de provas e expiações, nós podemos e precisamos e devemos almejar a nossa paz interior. Não é porque o mundo é de provas e expiações que nós deveremos sempre sofrer. Pelo contrário, Deus quer a nossa paz. E a paz vem das nossas atitudes. Então, que possamos pensar na lição de hoje e tentar angariar para todos nós essa paciência necessária à nossa caminhada, à nossa jornada. Então, que nesse instante, que nós possamos fechar os nossos olhos físicos e elevar os nossos pensamentos a Deus. Converse com o Pai Celestial. Entregue a Ele as suas dores, as suas dificuldades, as suas fraquezas.
O Pai está a te escutar, meu irmão. O Pai jamais abandona os seus filhos. E nós estamos neste momento aqui da Casa da Caridade, emanando para todos vocês essas vibrações de paz, de amor, de luz, através do nosso patrono, o Mestre Inácio Daniel, e através de todos os espíritos e benfeitores espirituais que aqui atuam. Sinta essa paz que para nesse instante na sua casa. Que Deus possa emanar essa luz capaz de nos trazer força, coragem e fé. Senhor, estamos aqui hoje, Pai, reunidos em Teu nome. Que nós possamos receber as Tuas bênçãos, Pai. Que nós saibamos, Senhor, cumprir os Teus desígnios e os Teus ensinamentos. Nos ajuda a ser pacientes perante as tribulações da vida, Pai. Nós pedimos nesse instante, Senhor, que visite os hospitais, os manicômios, visite as ruas, Senhor, visite as casas e os lares aqui representados e conceda a cada um deles, Pai, por acréscimo da Tua misericórdia, o que nós necessitamos. Pai, nos traga, Senhor, o amor de sempre e que nós possamos viver num ambiente harmônico, Pai. Que nós possamos enxergar o outro como nosso irmão, porque nós somos filhos Teus, Pai, e nós precisamos amar e respeitar o próximo. Nós pedimos as Tuas bênçãos para a nossa irmã Mayra Rocha. Nós pedimos também as Tuas bênçãos para o patrono desta casa, o Mestre Inácio Daniel. Pedimos as Tuas bênçãos e inspirações para o palestrante da noite de hoje, Senhor. E nós pedimos Tuas bênçãos para a humanidade inteira. Amém. Assim seja. Deus seja louvado. Então, fiquem agora com o nosso irmão Cláudio Vinícius, que trará a palestra com o tema Somos Todos Um. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Que alegria começar esse ano aqui com vocês para falar de um tema tão extenso e complexo em termos da razão, mas tão simples aos olhos daqueles que conseguem enxergar o todo em tudo. Gostaria de começar essa nossa conversa com um olhar para dentro de nós, para os órgãos que juntos compõem esse nosso corpo físico, cada um com sua função, contribuindo para todo o funcionamento do que cada um de nós realiza aqui nesse plano físico, como indivíduo que compõe algo muito maior. Gostaria de ir mais fundo, ter um olhar mais microscópico para as nossas células e, por que não, para algo mais nano, porém, não menos importante, e enxergar em cada molécula, cada átomo, cada elétron e, mais profundamente ainda, cada fóton ou gluon, essas últimas consideradas as menores partículas que se tem conhecimento científico e que nos formam na matéria como somos, nem massa possuindo, por serem basicamente energia pura. E quem afirma isso não sou eu. São cientistas que confirmaram que somos formados primordialmente por energia pura, que, ao se combinarem, geraram a mim, geraram a vocês, aos animais, aos vegetais, aos minerais, à Terra, as galáxias e o universo. É claro que a energia pura formou cada elemento do reino animal, vegetal e mineral com uma composição de frequência diferente e nos distingue como matéria. Se somos energias e fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então imagino que somos também partículas de Deus, centelhas divinas, originários da mesma fonte criadora. Ou melhor,
nós somos parte dela, somos todos um. Se então somos todos energia e viemos da mesma fonte criadora, o que nos diferencia então uns dos outros? Que combinação é essa que parece ser tão homogênea quanto a origem, mas tão heterogênea quanto a forma que compõe a matéria? Na condição humana, somos seres trinos, compostos por corpo, mente e alma. Podemos ver os nossos corpos, mas e a nossa mente? Bem, eu preciso fazer aqui um parênteses e distinguir mente de cérebro. Nossa mente não está necessariamente no nosso cérebro, mas em cada célula do nosso corpo. Nossa mente é energia em forma de pensamentos e o nosso cérebro é um mecanismo físico e bioquímico, o mais sofisticado do corpo, e um transformador através do qual transmuta a energia, que é o nosso pensamento, em impulsos físicos. Nossas células têm vontade própria, assim como determinados órgãos do nosso corpo, tanto que algumas têm a capacidade de criar, inclusive, doenças como o câncer, ao se rebelarem contra um ordenamento imposto de suas funções, geralmente por energias densas que nos permitimos gerar. Ou mesmo ainda o contrário, uma capacidade de regeneração e cura, dependendo da energia que recebe do todo, aqui representado pelos pensamentos aos quais nos submetemos em nossas vidas. Além, é claro, por honra e graça da ação de Deus. E a nossa alma? Aonde está a nossa alma? Eu vou direto ao ponto. Está dentro. Está no espaço entre as células, através e ao redor do nosso corpo físico. Se eu pudesse ilustrá-la, talvez eu arriscaria apontar uma semelhança de como vemos a nossa aura. E isso nos remete a um questionamento básico. Se a nossa alma está dentro, através e ao redor de nós, onde a minha alma termina e aonde começa a alma de todos vocês? Meus amigos, é como o ar de uma casa. O ar da sala, o ar da cozinha, o ar do quarto, sempre o mesmo. As composições de cada ambiente podem ser mais carregadas ou menos carregadas de alguns elementos, mas é o mesmo ar. Com isso, embora hajam particularidades de alguns entre esses elementos, em essência somos todos um. Somos todos da mesma fonte criadora, não só originários, mas pertencentes a ela. Somos energia, com vibrações específicas que originaram a nossa matéria. Quanto mais próximos do Criador, mais intensos e com altas vibrações estaremos. Quanto mais afastados dele, mais densos e com menores vibrações. Eu vou encerrar por aqui esse rascunho sobre energia pura, até porque, dentro da nossa limitada capacidade e compreensão humana, precisamos respeitar nossas fronteiras de entendimento. Entretanto, a partir do fato que somos originários da mesma matéria, podemos agora tentar buscar alguns responsáveis por tantas divisões, por tantas diferenças, por tantos partidos, por tantas religiões, por tantas divergências de gênero. Cada alma, embora pertença ao todo, vibra em uma frequência específica. A individualidade se faz pela frequência que se irradia e absorve, pelas escolhas que faz, baixas e densas ou altas e sutis. Isso nos remete a um questionamento bem interessante. Como é que fica a questão do nosso livre-arbítrio, então? Como é que cada um de nós, nessa unidade trina, corpo, mente e alma,
em que atualmente nos encontramos faz uso do nosso livre-arbítrio? Bem, o livre-arbítrio é uma escolha, uma semeadura que cada ser faz, seja ela boa ou ruim, e que geralmente dá seus frutos, não necessariamente no tempo em que desejamos, mas quando alcançada, não há mais controle sobre as suas consequências. O resultado do livre-arbítrio, a colheita do que se busca e deseja, uma vez alcançada, segue o fluxo universal, que não fica mais sob o controle de quem a desejou. Por isso, há quem diga: cuidado com o que você pede, porque o universo irá lhe atender. Um exemplo: eu sou doido para casar. E aí eu caso. Daí por diante, literalmente, seja o que Deus quiser. Você não tem mais controle sobre o que acontece no seu casamento. Meu maior desejo é ter filhos. Aí nascem os nossos filhos. E com eles, a ilusão de que podemos controlá-los. E o que fazer então com uma vida tão frenética e um mecanismo como esse, que mais parece um caminhão descendo ladeira abaixo, sem freio nem direção? Aí tem um detalhe bem interessante. E além do orai e vigiai, vamos apelar para a física quântica. Se somos energia, somos aquilo que vibramos. A energia com a qual nos sintonizamos é a frequência que escolhemos vibrar. Se queremos paz, precisamos sair da zona de frequências complicadas. Se queremos guerra, vamos buscar uma frequência mais bélica. Está na Bíblia. Não se colhe melancia de pé de limão, não se colhe morangos de pé de mamão. É tudo no cardápio. Pediu, vai chegar. Somos como rádios e emissoras. Nos sintonizamos com a frequência que escolhemos e arcamos com as consequências dessas escolhas. Experimente dirigir um carro ao som de um balanço, rock pesado, funk e outros de batida mais forte. A direção geralmente tende a ser mais ousada, mais afoita, provocativa e até às vezes agressiva. Experimente dirigir o mesmo carro ao som de uma música lenta e suave, uma MPB ou uma música clássica. A forma de dirigir será mais tranquila. Eu não faço aqui julgamento de gostos. Estamos falando de livre-arbítrio e apenas convido para uma análise. E então, qual é a frequência que escolhemos para viver? Para seguir ou talvez ser levado a sintonizar de maneira obrigatória ou mesmo influenciado por sugestões sutis, comerciais, ostensivas ou até dementadoras, como mostrado nos filmes de Harry Potter. Muito do que nos acontece de ruim, na verdade, se torna uma distração que nos afasta uns dos outros, que nos afasta do reino animal, nos afasta do reino mineral, nos afasta da natureza, que nos afasta da nossa própria matéria. Mas como assim nos afasta? Somos muito sugestionáveis por fatores externos, que nos levam a buscar diferenças baseadas nas mais variadas disputas egóicas. Cada vez que caímos nessas armadilhas, nos fragmentamos e a cada fragmento, nossa energia vai se dissipando do todo. Geralmente, para isso acontecer, nos permitimos afinizar com tipos de energias por conta própria ou levados pelas ilusões desse mundo. Aliado a esses contextos externos e muito manipulados por eles, também está o nosso ego. Nascemos com uma mente limpa e pura, mas com gatilhos de quem somos em essência, do que nós carregamos, de onde viemos. E, geralmente, esses gatilhos são disparados por déjà-vus.
O que nos torna diferentes uns dos outros e até mesmo diferentes de nós mesmos são os dogmas, culturas, doutrinas, religiões, fronteiras geográficas e sociais, leis, interpretações equivocadas sobre gênero, estereótipos como cor, raça e até projeção do medo do que cada um pensa e age, dentre tantos outros. Diante disso, são criados para um certo ordenamento, costumes, leis, polícia, promotores de justiça, juízes, agências reguladoras, deputados, presidentes, reis, imperadores, ditadores e por aí vai. São várias as formas de controle que geralmente se utilizam do medo e imposição para fazer valer a lei e a ordem, e ai de quem ousar desrespeitá-las. Mas sempre alguém desrespeita. E graças a essas ousadias, muito é transformado. Percebam que a nossa mente, desde o nascimento, é moldado por essas ações externas, a maioria necessárias frente ao nosso estado infantil, outras nem tanto. Prova disso é que uma geração é sempre diferente da outra, via de regra, mais evoluída, assim como o progresso que percebemos através dos séculos. Se hoje não vivemos mais em cavernas, foi porque alguém ousou sair delas e criar novas maneiras de abrigo. Se hoje os países foram descobertos e desbravados, foi porque alguém ousou ignorar crenças limitantes sobre serpentes marinhas que atacavam navios e de que a terra era quadrada. Mas não seria preciso romper tantas regras, tantas leis, dogmas e culturas, se o conceito de que somos todos um e viemos da mesma fonte criadora, com respeito à nossa criação e à honra aos verdadeiros princípios fossem respeitados. Se a minha liberdade terminasse onde começasse a do outro, a verdade é que poderíamos conviver apenas fluindo entre nós, sem a quantidade de regras que nos são impostas e tudo isso sem conflitos. A fraternidade universal dispensaria leis equivocadas e não haveria necessidade de polícia, de juízes, nem de promotores, nem legisladores. Precisaríamos de líderes? Talvez. Sim, talvez, mas esses serviriam ao povo e não o povo a eles. Mas o que vem de fora não nos atingiria se não tivéssemos algo que, embora tenha uma certa importância na medida certa, acaba sendo um grande sabotador por nos trair devido à nossa invigilância. E esse sabotador, a quem conhecemos como ego, é como um cavalo de Troia daqueles que nos manipulam e que abre a porta da inveja, do orgulho nocivo, das vaidades desmedidas e que culminam com um medo que aciona gatilhos de ações contra tudo e contra todos, gerando entre os humanos uma bola de neve de descontrole dos sentimentos e emoções que cegam a nossa razão e deixam esse mundo cada vez mais louco e nós cada vez mais egoístas. Mas como lidar com tantos dilemas que nos distanciam uns dos outros e nos distanciam também da fonte criadora? O caminho passa obrigatoriamente não só pelo orai e vigiai, mas também pela busca do conhecimento e do autoconhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates. Mas tem um detalhe fundamental nisso tudo. Conhecimento e autoconhecimento, sem um verdadeiro amor, podem potencializar sentimentos menos nobres, que só tendem a piorar o problema. De grandes inventores, cientistas, médicos, que tiveram acesso a esses conhecimentos e autoconhecimentos, sem o verdadeiro amor, o dito e conhecido inferno está cheio.
Percebam que parece que vivemos em um mundo onde as coisas propositadamente parecem ser feitas para dar errado. E quando as coisas não dão certo para todos como deveria acontecer, apenas um grupo se beneficia disso. O pior é que muitos que se prejudicam com isso são justamente aqueles que alimentam o poder de quem os engana. Mas esse não é o tema da nossa conversa. O que tento dizer é que conhecimento e autoconhecimento sem reforma íntima não adianta nada. A transformação tem que acontecer de dentro para fora. Ninguém evolui o outro. A evolução é um ato indelegável e personalíssimo. Se cada um buscar fazer a sua parte, o todo evolui. Sem guerras, sem polícia, sem justiça humana, sem exércitos, sem violência, porque a arma aqui é a vibração de uma energia de alta frequência. Com isso, vou perceber que quando machuco o outro, estou machucando a mim. E que quando eu contribuo para a evolução do outro, eu evoluo também. E a conta sempre chega. É a lei do retorno. E a lei da causa e efeito. É a colheita do que se planta. O nosso planeta está de cabeça para baixo. O hemisfério norte, com baixíssimas temperaturas, e o hemisfério sul fervendo a 50 graus, do Rio Grande do Sul à Argentina. As enchentes na Bahia, em Minas Gerais e agora em São Paulo. Até o sertão nordestino está chovendo como há muito tempo não se via, enquanto o Rio Grande do Sul quebrou sua safra agrícola em virtude de uma imensa seca. Será que tudo isso é obra do acaso? Pensemos melhor. Ao agredir uma planta, ao derrubar uma árvore, ao devastar uma floresta que possui um bioma vegetal e animal, e ainda sua origem é aquela mesma energia pura que compõe a todos nós, pensemos melhor ao agredir nosso semelhante, seja ele da mesma nacionalidade, cor, raça, gênero, condição social, mesma crença, igual à nossa ou não. Pensemos em Moise, o jovem congolês de 24 anos que foi massacrado até a morte semana passada no Rio de Janeiro. E não foi com armas modernas que ele foi massacrado. Foi massacrado como se massacra desde a antiguidade, a pauladas. Porque se nós formos dissecar tudo isso que foi mencionado anteriormente, chegaremos à mesma conclusão. Somos energia pura, originária do mesmo Criador. Nós somos todos um. Mas eu tenho certeza que vocês ainda não se convenceram disso, não é mesmo? Bem, será que cada um de nós vai pagar para ver só no dia em que formos chamados a devolver tudo o que é físico e que juntamos nesse planeta, inclusive o nosso corpo, que também é emprestado, e só aí percebermos que nós somos energia pura? Eu acho que é melhor não apostar nisso. Nós somos seres eternos. E hoje, aqui, agora, nesse exato momento, estamos experienciando viver parte dessa eternidade. A eternidade não é lá na frente. A eternidade é aqui, é agora. Por que então não escolher uma boa frequência para viver o agora? O detalhe a ser observado nessa constatação e verificar que somos a energia pura que nos faz uno e não mais trino com o Criador, será perceber qual tipo de energia optamos em vibrar, se baixa e densa ou se alta e sutil. Isso ainda é livre-arbítrio a ser plantado aqui e agora. Somos todos um, é um tema complexo. E o tempo que temos aqui mal dá para fazer um rascunho. E por isso, para variar, hoje tem dever de casa de novo. Eu queria convidar vocês para assistir no YouTube sobre um vídeo com o seguinte título: Entenda o Somos Todos Um. Faz parte de um livro chamado Conversando com Deus,
do escritor norte-americano Neil Donald Walsch. É o áudio 9 do livro 3. Vale a pena, é uma linda explicação. Vou repetir. No YouTube, procurem sobre o tema, um vídeo com o tema Entenda o Somos Todos Um. Vocês vão se surpreender. O segundo dever de casa é bem interessante também. Diz respeito a um recente filme da Netflix, Não Olhe para Cima, que nos faz refletir sobre como estamos desconectados do todo, de nós e uns dos outros. Face às ilusões e manobras de controle de massas a que somos submetidos nesse mundo, de distração atual em que vivemos e ostensivamente também pelo mundo virtual criado. Perceber que não precisamos de uma ameaça externa para nos destruir, porque nós já fazemos isso. Agora, entre nós, é literalmente muito mais impactante do que hoje ter medo de um asteroide impactar com a Terra e destruir o planeta. A ficção está muito mais longe do que a realidade do que fazemos hoje com o planeta, com as plantas, com os animais e conosco. E basicamente, somos todos um. Eu gostaria de chamar a atenção sobre essa conversa que tivemos agora. Na realidade, chamar a uma reflexão. Não só o que conversamos, mas principalmente convidar a todos para pensar um pouco como enxergamos uma planta, uma montanha, um animal e principalmente um ser humano, independentemente da maneira em que externamente ou ideologicamente se apresentar e tentar lembrar sempre quem somos a nível cósmico, ou seja, somos energia pura, somos todos um. Eu encerro esse nosso encontro sem verdades relativas nem absolutas, sobre nada do que nós falamos aqui, apenas na pretensão de instigar cada um de vocês a buscar e honrar dentro de si a presença de Deus e, assim, vivenciar a plenitude possível em cada instante da sua própria existência. Me despeço aqui com um provérbio iraniano, trazendo apenas um caco do que tenho como verdade, sem comprometer a fé de ninguém. Diz o provérbio: a verdade é um espelho que caiu das mãos de Deus e se quebrou. Cada um recolhe um pedaço e diz que está naquele caco. Eu agradeço muito a atenção e a presença de todos, desejando vocês uma boa noite e gostaria de encerrar com uma prece. Pai de infinita bondade, peço que nesse momento possamos refletir sobre o que foi falado, não a título de imposição, mas de reflexão. E que o momento que estamos vivendo, independente da pandemia, nos traga a possibilidade de uma vez, não podendo sair fisicamente para os lugares que gostaríamos de ir, que possamos pelo menos nos dirigir para dentro de nós e encontrar esse universo que plantastes em cada um de nós, esperando uma boa colheita. Que as intercorrências das nossas livres escolhas e livre-arbítrio não venham a interferir na responsabilidade que temos conosco e com os outros. Porque se o pastor não abandona nenhuma das suas ovelhas, é porque ele quer todas juntas, mais cedo ou mais tarde. Somos seres eternos. E é no tempo de cada um e no tempo de Deus que conseguiremos alcançar a evolução que é impossível de ser negada. Desejo uma boa noite a todos. Agora nós teremos um passe aqui na Casa de Caridade Inácio Daniel. Esse passe será dirigido às pessoas que estão aqui, mas na sala de passe será irradiado a todos vocês que estão em casa. E gostaria de convidar vocês para conhecer os trabalhos dessa casa.
venham pessoalmente, acessem o site e vocês vão descobrir que somos todos um, não só aqui, mas na universalidade que a gente consegue alcançar, na energia que colocamos naquilo que é material, mas principalmente no amor e na caridade que fazemos. Porque caridade física sem amor não é caridade. Uma boa noite a todos e encerramos aqui essa transmissão.